Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao MBCV Cast. E nós queremos nos situar para que você nos conheça, né? Nós somos do Ministério Batista Cristo é a Vida de Novo Hamburgo, falamos no Rio Grande do Sul. Hoje, atualmente, né, estamos no mês de outubro, mas o Rio Grande do Sul foi aí nos últimos meses, né? A gente não pode dizer estivemos na primavera, não. Porque cada dia era uma surpresa. Tinha dias que nós tínhamos verão, inverno, primavera, outono, tudo no mesmo dia. Esse é o nosso Rio Grande do Sul. E nós queremos convidar, se você é de outro estado, outra nação, e um dia quiser conhecer o MBCV, você é muito bem-vindo. E também, se você está acompanhando o nosso canal, né, se você nos acompanha via web, quero te convidar a nos ajudar a crescer, né, dando o seu like, compartilhando, se inscrevendo no canal, assim você vai recebendo todos os conteúdos. Nas segundas-feiras, às 9 horas da manhã, nós temos um tete-a-tete, uma palavra com o apóstolo Neuci José Rorato, e falamos sobre assuntos diversos, né, que edificam a igreja. Seja bem-vindo, pastor. Bom dia, pastora. Bom dia a você que nos assiste e a todos os que nos seguem. Desejo a todos um lindo dia e que a motivação que a palavra nos dá, quando se medita nela, né, faz com que a gente tenha sempre uma melhor gestão do próprio tempo e das emoções. É isso aí, no último episódio, se você não assistiu, quero convidar você, entra no nosso canal e aí você pode lá localizar, porque nós temos bem organizadinho, né? Os podcasts são todos na mesma fileira e você pode ver nosso último episódio. No último episódio, nós falamos um assunto polêmico, né? Deus governa todas as coisas, né? E nós vamos dar uma continuidade, né? Nós estamos no Outubro Rosa. E no Outubro Rosa se fala muito sobre prevenção, principalmente de câncer de mama, né? Então, nós queremos falar um pouquinho sobre isso. Até que ponto o Deus governa até mesmo essas questões? Até que ponto... Vamos lá, pastor, vamos começar assim, ó. Até que ponto Deus governa a vida de uma pessoa? É uma pergunta que precisa se refletir bastante. Deus não impõe, ele tudo propõe. Deus criou o ser humano com capacidade para gestão, para domínio. Deus colocou no ser humano a sua imagem conforme a sua semelhança, que domine, que governe, que frutifique, que multiplique. Então, o governo de Deus sobre o ser humano, ele prevalece enquanto há reconhecimento que Deus é o Senhor. Mas quando a pessoa ignora Deus, ela vive o governo dela. E ela vive a própria lei da semeadura que ela faz. Quem aplica os princípios de Deus, nos princípios de Deus, está a semente, a cultura. Estão padrões, estão princípios, estão orientações, estão mandamentos, instruções, e que quando se coloca em prática o que de Deus temos recebido, podemos dizer que o governo de Deus está sobre nós. Mas quando não se leva a sério, não se valoriza, não se reconhece os princípios, os valores, a verdade, os padrões de justiça, todas as formas que Deus criou, pois hoje está tudo sendo alterado. Até a alimentação, estão mudando a genética dos alimentos, da flora, estão mudando a genética da fauna. E aí? Deus está governando? Não. Deus, quando criou, ele entregou tudo perfeito. E as coisas foram se alterando e se desgovernando à medida que foram tirando Deus, como é que se diz? Do valor maior das coisas criadas. Estão inventando, querendo justificar de tudo que é maneira que o ser humano
não é criado ou criatura de Deus. E aí inventam tanta coisa aí, mas quero dizer, desde o princípio que Deus falou, que está registrado, ainda podemos comprovar que é a verdade mais próxima da realidade e da originalidade. Então, não é fácil querer agora atribuir a Deus o desgoverno. Enquanto o ser humano obedeceu a Deus, tudo era perfeito. O ser humano começou a se complicar a partir da desobediência. Então não adianta atribuir, por exemplo, hoje a luta dos governos humanos é tirar todo o referencial de Deus do ensino, das repartições públicas, e aí acontecem as confusões, as desgraças. E aí, meu Deus, por que isso? Se Deus existe, por que Ele permite? Deus é ético e Deus respeita. O que Deus deu, Ele não tira. Ele deu o livre-arbítrio, a livre escolha. E Deus deu isso e propôs isso para Adão e para Eva antes mesmo de eles pecarem. E avisou: se comerem desse fruto, vai abrir-se o entendimento e vocês serão conhecedores. Mas as pessoas se esquecem. Todo mundo quer ter conhecimento. À medida que aumenta o conhecimento, aumenta a responsabilidade. Então o ser humano é ávido por descobrir mistérios, verdades. Mas quando descobrem verdades que a fonte principal é Deus, aí não querem levar a sério. E aí eu tenho uma coisa mais séria ainda, que um dia desses eu atendi um desses casos. Pessoas procuraram conhecer a palavra, se prepararam para isso e depois deram as costas e a vida se complicou. A vida se complicou. Porque nós temos o inimigo de Deus, que a maioria não acredita. O inimigo de Deus é o diabo, é aquele que quer tirar toda a glória de Deus, a honra de Deus, o reconhecimento do poder de criação, que veio tudo de Deus, e quer puxar para si. E quanto mais a pessoa conheceu Deus e menos leva a sério Deus, mais a vida dessa pessoa se complica. Dentro disso, vamos lá, vamos voltar para a pergunta, né? Se Deus tem tudo sob seu controle, inclusive as questões humanas. Bom, já foi respondido. As questões humanas, não. Deus não é responsável pelos seus cuidados pessoais. E dentro desse mês a gente ouve falar muita coisa, né, sobre essa questão de prevenção. Quando uma pessoa, pastor, ela fica doente, em alguma doença assim que é considerada doenças graves, assim, onde a pessoa não dá a impressão assim, você tem tal coisa, e a pessoa, bom, vou morrer, né? Então, quando a pessoa chega nesse ponto, ela começa a buscar respostas, né? Ela começa a buscar respostas. E aí não importa qual é a fé dela, ela quer respostas, né? E a Bíblia tem respostas muito claras. Obviamente, aqui nós não estamos falando das questões químicas, etc. Nós estamos falando espiritualmente. Como Deus vê essas questões. Podemos afirmar que a maioria das doenças, independente de qual seja a gravidade dela, é uma permissão humana? É consequência. Tudo que o ser humano semeia. Por que Paulo diz isso em Gálatas capítulo 6, versículo 7, que ele diz assim: meus irmãos, não vos enganeis, de Deus não se zomba. Tudo que o ser humano semear, ele irá colher. Quem semeia no Espírito
O que é semear no Espírito? É buscar o sobrenatural? Não. É buscar uma revelação, estar que nem um ET, querendo se conectar com o sobrenatural? Não. Semear no Espírito é semear princípios, instruções, mandamentos, porque a palavra de Deus é Espírito e é vida. Por que a palavra é Espírito e é vida? Porque ela tem vida, existência eterna. Ela frutifica, ela multiplica, ela causa efeito. Como para o Espírito ela alimenta, como para a vida ela instrui, e como para a capacidade ela nos habilita também a sermos melhores. Então quem semeia no Espírito, e o semear, quero dizer, não é agora, eu vou dar uma semeada agora para me colher mais lá na frente. Não, o ser humano é uma sementeira ambulante. O ser humano tem a parte divina dentro de si, e o ser humano tem a parte adâmica, caída, corrompida, dominada e vendida para o pecado também dentro de si. O ser humano carrega as duas naturezas. Se eu me envolvo e vivo dentro da natureza de Deus, seguindo as suas instruções, amando, honrando, servindo, perdoando, eu estarei semeando para mim, semeando o bem. Mas se eu não quero saber nada disso ali e construo para mim uma cultura diferente, vivo desejos desordenados, inclinações que não deixam nada de positivo, eu estou semeando na carne. Porque nós, dentro de nós, já temos um conflito. O nosso espírito se conflita com a nossa carne. A nossa carne quer a vontade dela e o espírito quer a vontade de Deus. E é aí que as coisas começam a se definir. Então, aquele que semeia no espírito, ele constrói uma vida eterna. Ele está vivendo, caminhando, preparando-se para a vida eterna. Mas aquele que semeia na carne, da carne vai colher corrupção. E as corrupções se manifestam nas três áreas. A corrupção do corpo, através da enfermidade. A corrupção da alma, através do caráter, da personalidade, do que a pessoa se torna, uma pessoa maligna, voltada, envolvida e defensora do mal, como a gente vê essas linhas hoje aí, que estão invertendo tudo, que inclusive estão agora com toda a força defendendo o direito da mulher, que a mulher tem o direito de cuidar do seu corpo, que então ela pode matar o baby que está no seu ventre, em nome de cuidar do seu corpo. Que vergonha quem defende isso, que vergonha. Tá? Se quisesse cuidar do corpo, ia se cuidar para não estar gerando uma vida, porque vida é divina. Vida é divina. E ninguém tem direito de atentar contra a vida. Deus tem tudo sob controle. Mas Deus dá a liberdade. E a liberdade que Deus dá para cada um é com responsabilidade. Então não é falta de saber, não. Deixa usando isso aqui, porque tem muita coisa errada. E eu sei que é forte que eu vou colocar, mas eu ouvi isso aqui de uma pessoa bem sensata. Uma certa ocasião, uma mulher procurou o médico para fazer um aborto. E ela levou o seu filhinho de 2 anos e pouco e foi lá para fazer o aborto de um que estava com 6, 7 meses. Falou com o médico, e o médico mostrando o risco, agora o risco
dela fazer o aborto seria o risco da saúde dela, da vida dela. E o médico ainda perguntou, mas por que tu quer fazer o aborto? Eu já tenho um filho, eu não quero mais um. Então, para você não correr risco da tua saúde, vamos matar então o que tem 2 anos. Aí ela se assustou. A vida é vida desde o começo da sua gestação. Mas agora, vamos lá. Agora, porque Deus estabeleceu nos mandamentos, não matarás. Deus tem o controle das pessoas não matarem? Deus não. Mas Deus diz que aquele que matar é digno de morte também. Tudo virá, e sobre tudo virá um acerto de contas, uma prestação de conta. Deus governa, Ele é Senhor. Eu às vezes faço uma ilustração bem tosca, às vezes. Eu tenho meu sítio que eu sou dono, já há 41 anos. Eu tenho criações lá, compro para consumo, para prazer, para serviço, para o propósito que eu tenho aquele sítio, que hoje é casa de retiros. Mas uma coisa interessante, tudo é meu, mas de acordo com o que cada criação, cada animal que eu tenho lá me corresponde, é o valor que eu dou. Eu valorizo. Se o animal corresponde ao propósito para o qual ele está lá, a espécie dele é bem cuidada e se multiplica e não desisto de tratar bem. Mas aquele animal que não corresponde. Inclusive, há poucos dias tivemos que resolver o problema de 2 animais que não queria mais ficar dentro dos limites. Pulava a cerca e invadia a propriedade dos outros. Eu tive que dar um outro fim. Pois é. Como Deus é amor, será esta prestação de conta para com os filhos de Deus, a criação de Deus, será lá no fim. Porque Deus espera a cada um dos seres humanos, enquanto respiram, caírem ao bom senso e se autoavaliarem e se consertarem. Porque Deus não tem prazer em tratar o mal. Deus tem prazer na misericórdia. Por causa do amor de Deus que tolera, que espera, que é paciente, as pessoas estão abusando. E aí, quando perdem totalmente o controle, aí clamam. Se Deus existisse, por que tem fome? Se Deus existisse, não teria as catástrofes. Se Deus existisse, estaria cuidando melhor. Uns anos atrás, algumas décadas atrás, Deus se fazia representar nas escolas pela oração, nas repartições públicas, pelo símbolo da cruz, nos lares, pelo culto familiar, na sociedade, pelas igrejas que todo o povo ia. Hoje, essas coisas estão sendo tiradas e o mundo está cada vez mais ingovernável. A natureza está revoltada. Se não fora o excesso de chuva, está vindo aí excesso de calor. Ah, por que Deus permite? Sim. O ser humano é que provoca. E o que o ser humano está fazendo para ter Deus abençoando? Meu irmão, minha irmã, meus amigos que nos assistem, o que você está fazendo para que a bênção de Deus
se transforme numa cultura. É fácil encontrar o culpado ou reclamar porque Deus não guarda. Até que ponto Deus governa? Sim. Uma certa ocasião, o cabeleireiro era ateu. E um pastor foi cortar o cabelo. E enquanto cortava o cabelo do pastor, aquele ateu, Deus não existe. Se Deus existisse, não tinha fome. Se Deus existisse, não tinha injustiça. Se Deus existisse, não tinha catástrofes. E o pastor engolindo seco. Daí um pouco, cortou o cabelo, o pastor saiu quieto. Daí um pouco, o pastor voltou com um cabeludo da rua. E chegou na frente da barbearia do cara. Olha, não existe barbeiro. Barbeiro não existe. Porque se existisse barbeiro, esse homem não estaria com o cabelo assim. É exatamente isso. E a gente ia para outra linha, né? Eu já falei aqui algumas vezes, nós não temos uma pauta, mas as falas vão fluindo, né? E nós íamos para a linha dessa questão de o quanto as emoções elas afetam o nosso corpo. E no iniciozinho ali o pastor até nos leva a uma conclusão, né? Cada um é responsável pela sua saúde, né, pastor? Cada um é responsável pela sua saúde. Mas depois ele começou a trazer as falas sobre o aborto, e hoje tem sido falado muito sobre isso, e enfim. E a gente vê essas trocas de valores, né? Mas eu queria trabalhar um pouquinho, o tempo passou, né? Mas só para a gente concluir isso aí, pastor, a gente está falando da questão terrena, né? São questões terrenas, isso, que é a questão da escolha da pessoa de tirar o filho. Essa é a realidade, ela quer estancar. A gente sabe, biblicamente, Salmo 139 e Jeremias capítulo 1, versículo 5, enfim, há muitos versículos que atestam que Deus ele tinha um plano para nós, mesmo ainda antes que a gente existisse, ou seja, né, ainda no ventre da nossa mãe. Quer dizer que havia vida e havia planos, né, que nem havia, a vida e há planos, mesmo antes, né? Então, quando nós falamos em aborto, nós estamos falando realmente em morte, nós estamos falando em matar, né? Nós estamos falando em interrupção de um direito da criança de vida, né? Agora, eu quero falar espiritualmente sobre isso, pastor. Até para a gente vai fechar nosso programa, mas para poder fechar de uma forma assim que eu creio que a gente precisa trazer a consciência, porque o senhor sabe que estatisticamente a maioria, nós temos uma gama de adolescentes que fazem essa prática, né? Porque irresponsavelmente estão tendo relações com rapazes e quando vêm não estão preparados e ficam grávidas. E uma outra leva de mulheres são as mulheres casadas que já têm 1 ou 2 ou 3 filhos e não querem mais e interrompem mesmo, né? Mas qual seria a consequência espiritual de uma interrupção dessa envergadura? A consequência é grande se não houver arrependimento. Não havendo arrependimento, esses atos praticados se transforma no que o autor da carta aos Hebreus fala: obras mortas da consciência. Comumente, pessoas até me procuram tratar problemas de pesadelos, de insônia e de situações que levam à perturbação e a desequilíbrio emocional. Mas não estão sabendo em como tratar, como apagar aquele registro. Porque no momento, vamos ver uma coisa prática aqui, quando uma mãe perde um filho,
ela perdeu uma parte dela. O filho é parte da mãe. E uma mãe custa a se curar quando há uma perda dessa. Mas e quando há uma atitude precipitada, insana, de matar aquela vida? Essa mulher vai perdendo o afeto, vai perdendo a sensibilidade, vai perdendo a beleza da saúde emocional dela. Ela deixa de ser uma pessoa alegre, saudável, e se torna uma pessoa que vai ter que se tornar dependente de tratamento psicológico, quando não psiquiátrico, e ainda mais com uma tendência a se tornar depressiva. E ainda mais, e tem momentos que o espírito chama o bom senso, e aí a pessoa se arrepende do mal que fez contra si próprio e contra uma vida que ela mesma estava gerando. Aí o que acontece? Muitas não conseguem se perdoar. Não perdoar aos outros causa uma doença, uma amargura. E não se perdoar assim a si próprio também causa uma amargura em si. A pessoa se torna amarga consigo mesmo, que não tem mais altruísmo, não tem mais sonhos, não tem mais aquela vontade, aquele dinamismo, não tem mais aquela beleza que a maioria das mulheres tem, de elas serem a alegria do ambiente, do momento, dos relacionamentos. Então, não cuidado com a saúde. E isso aí, isso é uma coisa pessoal, gente. Não adianta culpar Deus. Deus te perdoa, Deus te ajuda, mas vai custar um preço alto para você curar a sua alma desse mal que você fez contra você. Perdão, mas vai ter que ter um bom tratamento da palavra, uma boa disposição de obediência a Deus para se reconstruir. É o mês rosa, né? Outubro rosa, que trata o câncer. O câncer é um espírito. E esse espírito encontra como terra fértil para o seu desenvolvimento as amarguras nos corações. As amarguras nos corações são resultados de a pessoa não se perdoar por infantilidades que fez, por leviandades que cometeu, e também não querer perdoar os outros por alguns danos que sofreu. Não adianta lutar agora contra o câncer. Lute agora pela sua saúde espiritual, limpe o seu coração, tenha um coração humilde e que Deus possa trabalhar nele. O sangue de Jesus lava tanto a sua mente, lava a sua alma e lava o seu coração, suas emoções, para você, primeiro, construir uma saúde espiritual saudável, boa, firme, para depois levar para a sua alma, para corrigir agora a linha dos pensamentos, e depois tudo vai ir para o corpo como saúde, como um corpo sadio, com muita saúde. É isso aí, então eu vou deixar a pergunta para a próxima, porque o pastor vai falando e a minha mente vai assim, ó, lembrando de coisas e
E, enfim, então a pergunta ou a afirmação que eu deixo para a próxima é o seguinte: a fé de uma pessoa pode curá-la do câncer? Falamos isso semana que vem, pastor? Podemos. Vamos trabalhar a fé que materializa resultados. Ok, tchau, gente!